Maná, maná. Maná, maná. Olá, meu nome é Ruth Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar com o coordenador de design e animação do Centro Universitário Senac, o Euclides. Cara, ele tem muita coisa legal para falar, porque ele está bem envolvido nessa área de animação. Ó, quem gosta de 3D, animação, quer trabalhar nessa área tanto de computador quanto de animação para cinema e várias coisas, vai ser bem legal esse papo, porque a gente vai estar discorrendo sobre justamente esse ponto, né? Ele é professor de projetos de animação, é doutor e mestre em comunicação, traz da área de gestão ferramentas para visualizar projetos de animação em 3D, da indústria de entretenimento, parques temáticos, vem o conhecimento de animatrônicos e outros recursos mecânicos. Possui ampla formação acadêmica e longa experiência profissional de mercado. Euclides, queria muito agradecer, cara, você ter topado essa aventura aí. Imagina, tamo junto, eu que agradeço o convite. E, legal, porque agora eu tô podendo te entrevistar, mas a gente tá dando aula junto, né, cara? Isso tá sendo muito divertido, bicho. É um bate-papo de amigos agora. É. Sabe um negócio muito doido? Eu lembrei, quando você comentou isso, né? Eu lembrei, e aqui lendo também de animatrônicos, puta, eu lembro que tinha um filme que eu era alucinado, cara, e meu sonho era fazer aquilo da vida. Eu tinha um momento que eu começava a ver os making-offs de vídeo por causa de um filme, que chama FX. Lembra disso, cara? Sim, claro. Claro, marcou uma época isso aí. Muita gente se empolgou com esse filme. Cara, era muito louco aqueles animatronics, aquelas coisas. Nossa, eu achava muito doido. Como é que você se arredou o pé para isso? Foi assim também? Você começou nessa área de... Cara, nada, minha vida é uma miscelânea, né? Na verdade, eu queria ser veterinário de moleque. Aí tinha dois problemas, né? Os dois estavam vinculados basicamente à mesma situação. Eu entrei na universidade em 90, então a gente recorda que as coisas eram um pouco mais difíceis em termos de vagas e tudo mais. E aí, cara, escola pública, uma formação um pouco frágil, USP não dava. Tentei, mas não deu. Universidade particular, hoje deve estar uns 5, 6 pau uma mensalidade. Não cabia no bolso também e eu tinha que trabalhar. Eu sempre tive um pé na indústria, né? E desse pé na indústria, eu sempre trabalhei com manutenção industrial. Tenho lá uma microempresa, que quando eu falo micro, é micro mesmo, tá? A gente fala aí de de garagem, Hoje é charmoso falar que você tem uma oficina de garagem, né? Sim. E nisso, cara, eu peguei a manutenção do Play Center para fazer. Lembrando que a gente tinha, nessa época, a importação de peças era fechada, né? Você tinha toda uma economia fechada. Então, os brinquedos, que boa parte deles eram importados, você precisava fazer a manutenção, e aí eu comecei a fazer as peças de manutenção dos brinquedos. Que louco. E no Play Center tinha uma tosqueira, né, que a gente adorava, que era a Montanha Encantada. Isso. Basicamente, o princípio daquilo tudo é animatronic, né? Inclusive, boa parte daquela Montanha Encantada tá no Beto Carreiro, né? É verdade, eu ouvi falar. Cara. Cara, eles aproveitaram uma boa parte da estrutura. E aí, eu só não sabia que chamava animatronic, né? Eu ajudei, principalmente na parte mecânica, não fazia a parte estética, fazia a parte mecânica. Era um animatronic mecânico e elétrico, não era eletrônico. Hoje você tem Arduino, tem umas coisas que os servos da vida estão ajudando pra caramba. E aí, dando um salto enorme, né, depois de da área de comunicação, o doutorado eu fiz sobre uma cilada para Roger Rabbit. Puta animal. Né, então é o tema do meu doutorado. E aí eu tenho aquele livro do Richard Williams, cara, muito bom, que é do Senac, né? O manual de animação, o Senac fez uma coisa incrível. Ele traduziu a obra, mas assim, tradução de gente grande, sabe? Respeitando tudo. E meteu um precinho que dá para ter, né? Então, eu comprei na hora que eu vi. Eu falei, bicho, eu comprei na hora, cara. Nossa, animal. Não, tinha gente que vendia o rim para ter um desse, né, cara? E agora você tem ele e tem baratinho. Mas aí eu entrei no Senac por conta dessa experiência de indústria, entrei pela área de sustentabilidade. Na época entrei por umas aulas de marketing ambiental. Na minha formação eu fiz administração, entre outras coisas. Você fez administração? Eu fiz a minha primeira graduação em administração. Aí eu fiz habilitação de marketing, na época tinha isso, né?
Tinha. Não era nem marketing, era mercadologia, cara. Putz, grila, cara. Muito louco isso. São ciclos, né, cara? E eu fiz naquelas de Deus proteger os bêbados e os inocentes, né? Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 para 18. E aí eu falei, bom, veterinária não dá, o que eu gosto? Puta, adorava gestão, né? Aí eu cheguei e falei, escuta, eu vou fazer vestibular para administração, todo decidido. Aí a menina olhou para mim e falou, beleza, mercadológica, geral, negócios internacionais, RH ou finanças? Aí eu escolhi assim, eu falei, bom, finanças não, eu gostava, e fui bem, gostava de cálculo, tudo, mas não quis. RH, negócios internacionais era longe da minha realidade, geral para mim era nada, falei, vou fazer esse mercadologia aí, nem sabia o que era, cara. E aí, como Deus protege os bêbados inocentes, na qualidade de inocente, eu acabei gostando muito, tanto que depois da primeira pós que eu fiz em administração de marketing, né? Aí foi, que legal. Quero me especializar um pouco mais. Mas fiz um monte de coisa, fiz filosofia, cara, por isso que eu dou umas viajadas às vezes, eu acho. Puta, que legal. E então assim, quando eu comecei a dar aula no curso, eu estava uma vez batendo um papo com a coordenação, e aí ela me falou, poxa, eu tô precisando de alguém que dê uma oficina de animatrônica e tal. Eu falei, pô, de repente eu ajudo, mas o que você precisa exatamente? Aí quando ela explicou o que era animatrônica com esse nome, eu falei, pô, isso eu faço. Eu falei, tá brincando. E aí eu fiz uma mãozinha, a gente fez uma oficina de uma mãozinha, usando ali material básico. Tem uma no gatilho aí da gente fazer uma movimentação de olho com sobrancelha, né, para dar um pouco de expressão. Vamos ver se sai. E isso foi me trazendo para perto. Depois eu já estava no curso, aí já tinha alguma noção de como funcionavam as coisas, e numa mudança de cadeiras ali, eu acabei sentando na cadeira da coordenação. Sempre fui bem motivado, né? A gente montou um time, o time é incrível, cara, o time é demais. Aí entrei na coordenação em agosto, e em outubro a gente fez o primeiro simpósio de animação, trouxe uma galera de fora. Hoje a gente, em outubro, agora fez o 7º simpósio de animação, cara. A gente achou que ia ser um pouco mais difícil, mas no fim acabou rolando super bem. Trouxemos, né? Trocamos uma ideia com o pessoal de fora, um cara que está nos Estados Unidos, um que está no Canadá. E é isso, cara, é um curso muito bom, é um curso, assim, bom principalmente daquilo que a gente troca, cara. A expressão que eu uso é que a gente montou uma comunidade que se fortalece, sabe? Então, a gente não tem sensação de ex-aluno, pra você ter ideia. O cara entra e sai, tem uma galera trabalhando com a gente que foi nosso aluno. Então, assim, putz, é demais, é demais. Um curso que me deixa feliz é um curso assim, isso aqui é uma aula normal. Você consegue ver aí? Projetor? Consigo. O dinossauro sou eu. Aqui são os alunos que tinham me visto de dinossauro, pediram para a gente marcar um dia. Então tem um de unicórnio, um de Pikachu, um de banana, um de bacon e um de cachorro quente aqui. E não é porque foi assim humorado, porque foi assim divertido que não rolou a aula, entendeu? Sim. E, cara, essa proximidade com a galera é toda a diferença. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Sabe, você passar o aluno, chegar em você, sabe? Ele fala, pô, tô com você, demais. E existe uma diferença hoje muito grande entre um animatronic e uma animação 3D que se faz? Existe, cara. É um universo diferente. Tá? Totalmente. É astronomia e astrologia. É tudo olhar para o céu, mas são coisas muito diferentes. O 3D, cara, ele avançou demais, né? Principalmente no acesso. Ainda que os equipamentos sejam caros, que o dólar esteja quebrando as pernas da gente, cara. Hoje você tem um cara que o cara é um estúdio. O cara faz um investimento numa máquina e ele é um estúdio. Há tempos atrás você não tinha essa possibilidade. E eu acho que assim, os softwares também começaram a se concorrer de verdade, né? A gente tinha aí no mercado um preconceito com o Blender, por exemplo. Né? Verdade. E, o Maya veio soberano até um ano atrás. De repente o Blender deu uma melhorada, cara. E os caras estão usando o Blender e tudo bom e acabou o preconceito. Eu acho que o legal é isso, né? Porque é uma galera que a gente chama de ferramentado, né? O cara usa aquilo que é melhor para ele.
ele não é baba-ovo de marca, ele é ferramentado. O cara, putz, ele usava Intel e Intel era tudo. A AMD veio e deu um banho na Intel aí nos últimos equipamentos, meteu um preço puta competitivo. O cara tá cagando pra Intel. Ele compra a AMD agora. E acho que esse desapego, cara, é muito show pra gente ter a velocidade que a gente tem de mudança, sabe? Entendi. Cara, interessante. E aí, não, aí voltando, né? E o animatronic, ele ficou muito na pegada daquelas coisas muito caras, né, cara? Porque a solução do animatronic é uma solução mais cara, mas também ela traz aquela percepção realista que hoje você consegue bastante confundir com 3D. Basicamente, hoje eu diria que é muito mais uma questão de escolha do que uma questão de limitação técnica, cara. Eu quero trabalhar com animatronic. É interessante, você estava falando nisso, eu lembrei que existia um peso bem diferente, pelo menos quando a gente sentiu aqui, aí também, pensando, já são quase 6 anos, né, do Star Wars, aí, episódio 7, que eles usaram eu acho que o BB-8 era animatronic, mas eles usaram muito efeito prático, e dá um peso diferente, você não acha que dá, cara, ou é uma impressão, uma falsa impressão? Assim, dá. A relação que vai mudar isso, cara, é tempo e grana. Tá. Se você tiver tempo e grana, você vai conseguir na modelagem 3D chegar a resultados fantásticos. Se você baixar o orçamento, se você baixar a possibilidade de tempo, se você diminuir a quantidade de gente envolvida, você baixa a qualidade também, faz um entregável e amém. Eu, particularmente, aí eu te falo que isso é uma escolha minha, eu gosto muito de animatronic, né? Mas assim, é uma pegada romântica, entendeu? É a mesma coisa que você falar hoje de animação quadro a quadro em 2D. Aham. Mas que ano, né, cara? Porque outro dia teve um jogo, o Cup lá, o Cuphead, e o Street of Rage 4, ele tá nessa pegada de animação, né, cara? Eles fizeram, Sim. Eles fizeram frame de animação, achei muito E aí louco. você fala, puta, não é para fazer mais? Não, tanto que a gente ensina a fazer. A questão é a seguinte, é viável, né? Pô, demora pra caramba, sai mais caro, o mercado em geral não está pronto para isso mais, ele se adequou ao que você tem de tecnologia. Tem espaço? Tem. É a mesma coisa que você fala de stop motion. Vai falar que a Leica não tem mercado, que os caras não fazem um espetáculo. Mas para quantos, né, se a gente pensar em volume? Né? Então, é uma questão de escolha, é uma questão de opção. Você pega aí no 2D, ainda que tem uma discussão a respeito disso, né, do 2D, do 3D, mas você pega a Klaus, que no fim do ano passado fez um sucesso imenso, uma animação 2D. Né? E aí trouxe ali, é o que falei, tem uma discussão enorme em torno disso, mas, pô, puta animação linda. Então, eu acho que assim, hoje é muito mais questão de você escolher um caminho e seguir nele. Acho que essa é a sacada. Até porque muita coisa hoje você tem permissão para ter um híbrido, né, cara? Isso que acho que é o mais legal. Sabe, você faz um live action 3D com 2D, com um pouco de stop motion, um animatronic, e pode ficar incrível, entendeu? É muito questão de você escolher e caminhar no híbrido. Sim. Basicamente, eu acho que é isso. Mas o 3D cresceu demais, cara. Hoje você tem, além da modelagem de personagem e tudo mais, você entra com cinema 4D, você entra com DaVinci, você entra com... Cara, esses programas revolucionaram as coisas nos últimos 2 anos. Revolucionaram pra caramba. Eles zeraram o conceito e começaram de novo, praticamente, sabe? Tipo, não esqueçam o que fizeram, mas nós viemos para fazer diferente, sabe? E a qualidade, absurda, né? É só ver o que a publicidade faz, né, cara? A publicidade hoje você tem uma simulação do real acontecendo que é muito difícil você dizer o que é e o que não é 3D, o que é imagem digital, né? Você tem um universo hoje real. Na verdade, falam que faz já há muito tempo, mais de 6 anos, muito tempo, que as empresas de carro já fazem em 3D as propagandas, né? Dos carros. Sim. Outro dia eu tava olhando acho que era um carro da Ford, cara. E aí, assim, esses caras, depois da jornada caminhada, um clique o cara põe, tira a sombra, muda a cor,
amassa a lata, explode o vidro, recompõe, faz virar um Transformers, vira uma bola, né? E é muito legal. E o louco é que você tem uns carros desses já, que as próprias montadoras disponibilizam no site, cara. Você baixa o mocapzinho lá, você baixa o modelo. Isso. Você baixa o modelinho do carro e aí você brinca com ele. Mudou muito. Mas ao mesmo tempo, o princípio ainda é o mesmo, né, cara? É o limite do imaginável. O que você puder imaginar, você pode fazer, cara. Mas você não acha que, por exemplo, tem um negócio doido que eu sinto, aí você que está mais dentro dessa área específica de animação e tal, e de modelos, mas uma coisa que eu sinto, às vezes, em produto, quando eu estou desenvolvendo, é que o físico ainda te dá mais resposta e te permite você brincar muito mais e explorar, de repente, rasgando, cortando, brincando, interferindo, do que às vezes o 3D que fica você fica pouco preocupado muito com a modelagem em si, e às vezes até perde a questão da experienciação. Então, cara, é o que eu falei, a questão de orçamento e de tempo. O Mad Max, os caras fizeram a opção de explodir tudo mesmo, tocar fogo no caminhão, voar pedaço, e daí que acho que assim, aí vem essa parte legal, que é a parte que, eu acho que é importante, ensinar o artista a fazer gestão de projetos, cara, porque ele só pode explodir uma vez, né? Ele não vai poder, basicamente, quantos caminhões ele vai ter para explodir, né? Provavelmente ele só tem um. Então, assim, não existe a possibilidade do erro, não pode existir a possibilidade do erro. Quando você faz digital, ainda que você também não tenha a intenção do erro, você consegue repetir, você consegue corrigir, simular de novo, você faz um novo render e tudo mais. Agora, quando você está lá filmando, e o cara... Você tem que aproveitar o que acontece, né? Quando quebraram o dente do Viggo Mortensen em Senhor dos Anéis, o cara cuspiu sangue, gritou de dor e fez uma cena incrível. Ele não tinha outro dente para quebrar naquela hora. Então, é a questão do físico. Mas eu acho que, assim, cara, a solução hoje é essa solução híbrida, sabe? Acho que sempre tem espaço para tudo. Existem tendências, né? Se você pega o universo publicitário, você vê isso muito claro, né? Você vem numa época, né, de ilustração vira ilustração colorida com aerógrafo, o universo da imagem da fotografia digital, volta para a ilustração. Então, assim, todas elas foram incríveis, né? E aí tudo tem muito a ver, acho que, primeiro com a representação social, né? O que a sociedade está vivendo naquele momento, ela que dita isso, né, cara? Segundo, que você tem uma sociedade hoje que, se você vacilar, o cara te engole. Para pensar, né, o Sonic. E os caras fizeram... Nós não estamos falando de um mané fazendo. Você pegou uma puta produtora, fizeram o Sonic, e não é que o fã não gostou. O cara não gostou e fez melhor, e esfregou na cara do estúdio. Os caras tiveram que voltar o projeto inteiro, jogar tudo fora, tudo, e refazer. Sem dizer uma palavra, quer dizer... Cara, como assim, né? E basicamente é o que já acontecia na indústria da tecnologia, né? Quando você tinha lá aquela molecadinha testando bug de software, tentando invadir e criar um vírus ali para que depois os caras contratavam eles. É basicamente isso. O cara olha e fala, não, você fez esse Rei Leão, não gostei, olha o meu. E aí que você fala, como é que esse moleque em casa com uma máquina pessoal veio e deu uma dessa, entendeu? E aí é a sacada legal, né? Acho que é essa velocidade, essa possibilidade que tem feito que a gente tenha, sei lá, uma curva enorme de qualidade no universo da animação. E a animação, que universo que mais ela expande que a gente não conhece, cara? Tem algum lugar que a gente nunca parou para pensar nisso? Na verdade, cara, eu acho que assim, a animação, ela vem como ferramenta, cara. É a mesma coisa que você falar da escrita. Onde você usa a escrita, onde você quiser. Então, você tem animação hoje fazendo processos educacionais, você tem animação em centros de treinamento, desde aeronave até cirurgia cardíaca. Tem um professor nosso que, o Dourado, ele é top demais. Ele se envolveu aí com um projeto, ele teve que assistir umas cirurgias cardíacas para poder demonstrar na animação o que o médico queria representar. Então, olha que louco, né, cara? Os universos multimídia,
a possibilidade do que a gente tem hoje, né, em termos de hardware na mão, né, os smartphones trouxeram também para o universo a animação que você tem ali, de aplicativo de jogo a interface, onde você tem um bonequinho falando em libras com você, né? Você tem no banco, você tem no hospital, na escola, no game, na multimídia. Então, acho que assim, a questão é exatamente essa, é saber que onde precisar, onde você tiver curiosidade, dá para rolar, entendeu? E acho que essa é a percepção. E eu acho, tá, isso é só achômetro mesmo, que foi isso que deu uma baixada nos custos, cara, porque você sai de um custo nichado e você abre com uma possibilidade para muita gente trabalhar tanto com a técnica quanto com o resultado final. E aí o custo cai, não tem como, né? Mas aí é mais... E para manter a qualidade? Então, aí é um outro detalhe, né? Eu ousaria dizer que a gente já teve muito mais problema, mas ainda a gente tem muito problema de mão de obra no Brasil. Tá. Qual é a qualidade de mão de obra? Então, assim, você tem dois detalhes, cara, e eu acho que foi nisso que a gente acertou a mão nessa equipe. Se eu mandar editar um vídeo, a parte de áudio de um vídeo, tá? Tá. Porra, tem uma garotada aí incrível, e o cara vai fazer isso em 2 dias. Ele conhece tudo do Audaces, ele conhece tudo do Pro Tools, esse cara manja de tudo. Mas será que ele tem a sensibilidade, não técnica, mas artística para isso? Então, assim, o nosso professor de sonoplastia, o cara é músico. Quem que é? É o Ivaldo. Tem ele e o Rodrigo Matsquei. Os dois caras são músicos. Então, não é o cara que dá aula de software. É o cara que dá aula de som. E o software é ferramenta. Essa é a sacada. O que a gente vê por aí, tem muita gente boa na ferramenta. Sim. Mas falta a poética da coisa, entendeu? Falta a sensibilidade. O nosso professor de modelagem lá, de escultura e tudo mais, o cara é escultor. Ele modela na argila, no clay, ele modela no ZBrush, ele modela no Maya, mas o cara é escultor. Ele desenha para você os traços de anatomia de um braço dando nome de músculo, entendeu? É a diferença quando você bate o olho e fala, puta, tem alguma coisa errada aqui, eu não sei o que é porque eu sou leigo, entendeu? Essa é a grande sacada, é isso que faz a diferença, é essa qualidade que faz falta, entendeu? Que a gente pode dizer que o mercado ainda tem bastante demanda para isso. Ao mesmo tempo, tem gente incrível no software. Né? Mas acho que a grande discussão é essa. Software é ferramenta, cara. Ele não é o resultado. Vai te dar a solução. Não, eu sou escultor, eu modelo em argila, em massinha, em barro, em massa de pão, em chocolate. Eu sou escultor, entendeu? E em software. E em software, exato. Que, aliás, o software, essa é a proposta do software, né? Um ZBrush da vida, ele tenta emular o seu movimento, né, cara? Essa é a grande dele. E aí você tem umas coisas, né, que também depende da forma como você organiza a cabeça. A gente tinha um aluno que tinha muita dificuldade em modelagem 3D. Maya, por exemplo. Tá. E aí um professor lá, o som, ele pegou e ele falou, puta, esse moleque é fanático pelo Star Wars. Ele falou, faz o seguinte, você não montou uma Millennium Falcon de Lego? Ele falou, montei. Ele falou, é a mesma coisa. Aí o moleque, cara, encaixou na cabeça dele. Sim. Ele tá fazendo digital. Sim. Monstro, tá? Assim, vai levar uma vida fazendo aquilo. Mas tá saindo e ele sabe fazer. É essa sacada, entendeu? É você encontrar ali o que te explica o caminho, né? Ou como você segura a tua caneta, ou como você segura o martelo, e agora como você segura a caneta de uma Wacom, de uma Ruion, né? Como é que você usa uma tablet e faz isso? Você fez eu lembrar de duas coisas muito loucas, cara. Uma delas é, um amigo meu, ele é escultor, né? O Zacariotti. Até já comentei com você offline várias vezes, né? Em back office. Uhum. E é muito louco, cara. Ele comprou um Atlas. Um Atlas não. Ai, como é que é o nome? Caramba.
de medicina e de anatomia, né? Tá. Coisa de anatomia de medicina há muito tempo para conseguir entendendo toda essa musculação na hora do desenho e na hora da modelagem dele. E uma coisa que ele sacou no universo de brinquedo, por exemplo, que eu achei bem curioso, é que ele faz umas coisas aí para mimo, né? Uhum. E uma coisa que eu achei bem curiosa é que ele começou a instaurar lá, falar, cara, não adianta fazer um boneco que é um boneco estático parado. Por que a gente não faz ele já numa posição de ação? E essa posição já vai ganhar muito mais forma e respeito do que ficar ele parado assim, sem ter nenhum movimento. Perde a vida o objeto. E realmente, né, os produtos, quando ele faz, você compara um Hulk até tão modelar tão bem quanto. E ele que está fazendo esse movimento, dando esse peso, o músculo. Ele pega fica animal. Pega um Sobota da vida aí, que é aquele manual. O Sobota é aquele livro de anatomia clássico aí do pessoal. Isso. Eu acho que também, Hulk, vem um olhar aí, dando um passo para o lado da publicidade. A gente está num momento em que as pessoas querem ouvir histórias, cara. Então, antigamente você pegava o Falcon, né, que era o meu boneco de época, meu boneco de ação. O Falcon era um boneco estático, durão, e a versão máxima de interação que ele teve era olhos de águia. Você mexia atrás e o olhinho dele virava. Ele não contava a história quem contava era eu. Né? Então eu pegava ele e ficava articulando, pondo arma, pondo as coisas. Hoje, essa história de storytelling e tudo mais, você pega o boneco, ele já tem uma posição em que ele tem uma narrativa. Você já sabe o que ele está pensando, vivendo, o que deve ter acontecido para o Hulk estar putaço daquele jeito, o que está acontecendo para ele ter aquele ferimento, que pedaço é aquele que ele segura na mão, por que ele tem um elo de corrente. Essa composição é o que você está falando, né? Você tem um boneco que ele é mais interessante porque ele está me contando uma história. A pose dele, a situação dele, o olhar, a roupa, isso muda todo um contexto. Eu não preciso nem fazer muita coisa para que a minha imaginação construa em torno dele uma narrativa, entendeu? Mas você não acha que legal você tocar nisso aí, provocando mesmo? Você não acha que será que isso acontece porque agora nós adultos temos esses brinquedos e temos orgulho de ter, porque teve uma fase aí que, tipo, se você tivesse, era crianção, né? Sim. E será que não é um pouco por causa disso, que eu vejo vários adultos reclamando de brinquedos, reclamando de coisas. E outra coisa que eu quero questionar nessa mesma linha será que não faz perder um pouco da criatividade da criança? Então, a gente tem uma geração diferente, né? Acho que se eu tivesse que te responder sim ou não, eu diria sim. Eu acho que você inibe um monte de coisa, né? Então, a história vem pronta. Antes a gente criava a nossa história. Era um outro estímulo. Mas também, por outro lado, essa molecada recebe uma carga de informação e de estímulo de outras maneiras que a gente não recebia. Claro. Então, você pega um moleque aí com 5 anos de idade, se você der só 3 horas de informação para ele por dia, com 5 anos ele teve 5.000 horas de treinamento. Esse cara conversa com você coisas que você jamais imaginaria conversar com 15. Né? Aí você olha pro moleque e fala, me leva pro seu líder, né? Porque ele não vai ter. Porra, cara, você pega um moleque, como é que um moleque intuitivamente com 5 anos desbloqueia um celular, cara? Né? A gente com 5 anos comia terra, né? Então acho que essa é a sacada. E não é que para nós foi ruim, foi o nosso tempo, foi o nosso jeito. Eu acho. E esse é o novo tempo, o novo jeito deles, que combina com o nosso. Tanto que você pega, ainda que, né? A gente sabe que tem aí um movimento enorme de produção que, na verdade, é para nós e não para os nossos filhos, sobrinhos, priminhos e o que for. Essa molecada gosta também. Então, quando você faz, um remake de Rei Leão, você não tá fazendo para o moleque que tem 5 anos. Você tá fazendo para nós. Sim. E a gente fica puto que ele não respeitou um monte de coisa que a gente queria ver, entendeu? Sim. Essa questão da mudança, né? Cara. Quando você pega e lança Stranger Things e ele faz um sucesso incrível, o moleque nem sabe que ali tem Goonies, que ali tem ET, ele nem sabe que ali tem um monte de traço, né, um monte de referência que a gente reconhece batendo o olho de longe, fala, nossa, olha lá, né, aquela coisa toda.
Mas eles também gostam. Então, assim, não é que o que foi para nós não dá certo, não é bom. Mas não pode ser no mesmo exato formato que foi para nós, né? E aí entra uma política também, puta, cara, super discutível, valiosa, mas super discutível, que é do politicamente correto, né, cara? Quando você pega uma remasterização aí do ET e sumiram todas as armas da mão dos policiais e agora todos eles têm rádios e lanternas, parece pouco. Aquela cena que você vê que eles vêm com a bike e vão pular por cima dos carros, todos eles na frente tinham escopetas. E você olha, o cara tá assim, ó, com um rádio e uma lanterna aqui, ó. Né? Será que de fato precisa isso? Será que isso muda de fato alguma coisa? Aí é uma discussão antropológica que, puta, isso vai longe, isso tem janelas. Isso me interessa, cara, porque eu acho que é uma discussão tão legal que eu vi uma vez num filme, e essa é uma coisa, é uma linha tênue que eu critico bastante, né? Porque eu lembro de um filme, não sei se você viu aquele Obrigado por Fumar, você já chegou a ver? Sim, pô. Nick Naylor. Isso. Tem uma cena muito foda que o cara lá acho que da Geórgia, é o prefeito da Geórgia, ele resolve tirar de todos os pôsteres clássicos a mulher usando cigarro. A mulher, elas daí começam a botar pirulito. Cara, eles colocam lá como um tom absurdo, porque é um absurdo, né? Eu acho que você também muda um pouco essa questão da obra com esse negócio de politicamente correto, tá muito, muito grave, né? Eu lembro que, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que me deixa puto da vida. Eu tenho carrinhos do Senna. E eu acabei fazendo a última coleção aí, que é a coleção que veio nas bancas. Cara, ao invés de estar escrito Marlboro, tá escrito McLaren. Ah, vai se ferrar, cara. Sabe? Mas você não acha que é uma super proteção que acaba deixando as pessoas meio alienadas? Então, Hulk, eu acho que mais do que isso, o meu medo é que... Meu pai usava uma expressão, cara, meu pai era caipira, né? E ele usava uma expressão que ele falava que o diabo alisava tanto o olho do filho que acabava furando. Né? Então, meu medo é que, assim, você tente, em nome desse politicamente correto, fazer tanto que você acabe desfazendo algumas coisas. Não conhecer a história não significa que você terá um futuro melhor. Sim. Na verdade, você tem que conhecer, ainda que você não concorde, não acho que você deva promover o que era errado, sim, mas apagar a história não significa que eu escreveria um futuro melhor. Pelo contrário, é isso que eu tenho medo. Né? Então, acho que assim, você revisitar ali Monteiro Lobato e saber que sim, a obra é racista, que sim, aquilo não é correto, sim, mas que sim, essa era aquela realidade daquela época e que esse passado existe, importante para você ter um chegar até hoje, né? Sim, sim. Eu acho isso que é legal, porque isso aí gera discussão, né, cara? Essa discussão claro que sim, claro que sim. E acho que assim, você tem que mostrar, tem que trazer o que está acontecendo hoje e como era antes, para eles saberem se a gente evoluiu ou regrediu. Exato. Eu sou fãzaço do Maurício de Souza, né? E aí eu até separo que eu uso em umas aulas, tem algumas coisas que você vê que eles reposicionaram. Então, por exemplo, o Chico Bento. O Chico Bento vem de uma época em que ele não tinha o pintinho, quando ele aparecia pelado ele não tinha nada, ele era um andrógeno, e aí ele passa a ter um pipizinho lá, bonitinho até. Você tem historinhas que a Mônica faz comentários maliciosos, cara, tipo do tamanho do pinto dele. E você também tem... e aí você vai vendo que esse era o momento, essa era a época. Né? Você vai falar que, porra, a Turma da Mônica é pervertida? Não é, cara, nunca foi. Então, você tem o Jeremias, aí, legal, pô, o Jeremias é o personagem negro. Ele era bem estereotipado, então ele tinha aquela boca que mostrava um beiço enorme. Eles tiraram aquele aro, e aí ele tem só o traço da boca normal. Legal, não precisa forçar a barra desse jeito, não precisa estereotipar dessa maneira. Mas tem uma historinha... Da década de 50 também, né? Dos personagens. Sim. O Tom e Jerry. Você vai trazer dos anos 40, 50, Disney, Tom e Jerry, né? Puta, todos eles usavam essa estereotipação.
Tem uma historinha, cara, que eles eles usam uma referência dos Intocáveis, daquela cena da escadaria, do carrinho. Sei. Então, o Cascão, ele se torna um apadrinhado ali do mafioso italiano na historinha. Uhum. E, puta, tem isso aqui, tá aberto na minha frente. E aí, na historinha original, cara, eles estão saindo do banco, o Cascão saindo do banco, estão os policiais com as armas apontadas, a mulher subindo com um carrinho, né, tem um com uma escopeta do lado. Na reedição que eles lançaram, eles estão todos segurando distintivos policiais na mão. Aí você fala, bom, beleza, né? Na seguinte, tem uma cena que os capangas abrem uma caixa de violino e tiram uma metralhadora, aquela, né, com o pente redondo, sabe? E para ameaçar as crianças, que são a Mônica e o Cebolinha. Na reedição, eu acho, sinceramente, que o desenhista estava muito puto com isso. E falou, meu, vou aloprar. Ele abre a caixa e saca uma lagosta. Assim, para mostrar logo a discrepância do negócio, sabe? Tipo, bom, já que me fizeram tirar, então toma uma lagosta, entendeu? E aí você vai vendo que isso vai mudando, né? Tem histórias que, por exemplo, o Cascão tem uma que ele tá fissurado para comer ovos e ele não tem ovo em casa. Aí ele vai na gaiola, tem um passarinho na gaiola, vai ver se tem ovo lá. Uhum. Na outra, ele vai na gaiola, não tem nada na gaiola. E ele vai procurar ovo na gaiola que não tem nada, porque não pode ter passarinho na gaiola, entendeu? E isso, cara, isso vai se repetindo. Então, assim, tem coisas que, de fato, eu acho que, beleza, acho que passam a ser incabíveis para hoje, mas umas que eu acho que, assim, é a regra do fazer porque tem que fazer, né? E eu não politicamente sei... correto só, né? Eu acho que, assim, o que não se pode perder, e isso é uma opinião muito pessoal minha, acho que a liberdade de expressão é uma questão, mas o que eu acho que jamais pode se perder é o respeito pelo próximo. Acho que esse é o grande limite, entendeu? Agora, quando você começa a censurar, né, não é nem censurar, mas quando você começa a reconstruir coisas que têm uma jornada, uma história, a minha preocupação é exatamente essa, né, que ainda que a gente melhore, você passa a parar de ter atenção, porque talvez pareça que nunca existiu um problema. Exato. Sabe? Então, parece que não teve uma evolução também, né? Você despeja o problema numa questão cíclica, entendeu? O cara que não viu, não sabe, não conhece, acha que nunca existiu, e por isso não precisa tomar cuidado, entendeu? Então você não precisa se queimar, basta você saber que aquilo queima e que você tem que tomar atenção com aquilo, entendeu? Você não precisa reconstruir narrativas com todos esses politicamente incorretos, mas você tem que olhar para trás e ver que isso existe, que isso existiu. Na verdade, eu acho que esse é a grande sacada, né? Eu te falei que eu fiz filosofia, dá umas viajadas, hein? A questão não não existe o existiu, existe num período passado. Tá. Então, de nunca até 1950, existe assim a história nossa. Então, acho que essa é a grande sacada. Como você fala de presidente, não existe ex-presidente. Existe presidente de tanto a tanto. Então não existe ex-história, existe história de tanto a tanto. Exato. Aquela é a realidade, entendeu? Não adianta você querer mudar. Você muda futuro, você não muda passado. Mudar passado é perigosíssimo, cara. Tem uma coisa que foi muito louca, você está comentando isso, eu queria lembrar onde é que foi que eu vi. Acho que foi talvez num podcast que eu estava ouvindo, talvez do Nerdologia tal, que eles discutem. Eles estavam comentando que a publicidade, que essa limitação que foi se dando para a publicidade, meu irmão publicitário, né? Ele falou que está cada vez mais chato escrever qualquer coisa. Coisas de duplo sentido, ou brincadeiras, tá muito chato, né? Você não pode nada. E estava comentando um negócio que eu achei bem curioso, cara, que TV Colosso, Show da Xuxa tinha acabado, mas estou falando desse tipo de programa, TV Colosso, o Bom Dia e Companhia e tal, eles sumiram da TV, que era no momento que a gente criança ia ver os desenhos e tal, porque o mercado publicitário foi proibido de fazer propaganda para criança. Uhum. Daí não tinha como fomentar a própria existência, quer dizer, fomentar a própria existência daqueles programas infantis que, queira ou não queira, moldaram a gente, né, cara? Fez a gente lembrar de tanta coisa louca, cara. Cara, pega a minha geração, Daniel Azulay, cara, tudo que eu me interessei por desenho, ilustração e tudo mais era
Era Daniel Azoulay, cara, sabe? Eu não sei, eu acho que assim, quando eu falo que você mudar a história é perigoso, não digo de revisitá-la e entender verdades. Eu digo parar e distorcê-la. Então, porra, você pega aquele Amor e Fúria, uma história de Amor e Fúria, você chegou a ver esse, não? Acho que não. Cara, fabuloso, né? Então você volta na história, não só você volta na história e você avança no futuro. E, puta, dando um spoiler, né? São vários ciclos de vida de um casal. Então ele vai desde o início ali como indígenas, passam pela história do Brasil em pontos marcantes e avança no futuro. E aí tem uma trama que não vou matar o filme. Tá. Isso é revisitar a história. Qual é o papel do Marechal Deodoro da Fonseca? Qual é o papel do... Puta, como é que é o nome dele, meu Deus? Bom, os grandes marechais, os grandes, né, dos heróis, e é a mesma coisa que hoje se discute, né? Qual é o papel, por exemplo, do Borba Gato como bandeirante e tudo mais. Mas será que eu devo derrubar a estátua do cara ou será que eu devo parar de venerar a estátua do cara? Acho que essa é a discussão, entendeu? Entender, puta, olha esse cara foi cruel, mal, covarde, é uma coisa. Tirar, nunca existiu, é um benefício pelos maus feitos, cara. Se você parar de falar do mal, não apaga a história do mal, entendeu? Você tem que parar de venerar. Até pior, às vezes até a curto prazo, como a gente ainda é uma geração que ainda lembra, a gente percebe impacto, mas a longo prazo, aí daqui uma terceira geração, segunda geração, isso fica tão Acabou, nunca existiu. Que não existia, a pessoa não tem mais referência, né, cara? Exato. Não, e assim, não existiu nem para você se preservar de que não volte a acontecer. Exato, exatamente. Eu acho que essa é a discussão. É uma discussão que não é pequena, cara, e não é simples. Ela, inclusive, ela é nevrálgica aí, porque pô, você mexe não só em opiniões, né? Você mexe na história de um povo, né? Em anos de impactos em comunidades, em etnias, né? Você fala de dizimar povos, né, cara? E exatamente pela importância que tem que lembrar que esses caras existiram, né? E só tem que parar de chamar de herói, entendeu? Colocar o real valor ali, né, cara? Sim, história é isso, né, cara? História é isso. Existiu, foi assim e ponto, né? Acho que essa é a sacada, mas cara, isso dá margem para muita discussão. O que a gente não pode ignorar, esse é o nosso cenário de hoje. Esse é o momento social nosso de hoje. Então, a molecada lá que está com a gente, eu falo molecada não porque sejam moleques, mas serem mais jovens que eu, né? Eles enfrentam dilemas, eles enfrentam temas que são pertinentes ao tempo deles. Não adianta, vão surgir muitas coisas em torno disso. Sim. E aí você tem que mostrar a história e com cautela, primeiro para não incentivar que ninguém caminhe para o lado da história que é perverso, né, que passe a ser um admirador do perverso, e nem que ofenda ou que venha a ferir aquele que de alguma forma também, acho que a grande maioria de nós descende, né, de alguém que sofreu um impacto ali, seja lá qual for. Então, acho que são detalhes muito importantes, aí sim, puta, a gente entra no universo da sala de aula, que um professor enfrenta, entendeu? Caminhar por aí que é o grande papel de curadoria, do professor. Saber levar e saber fazer a correta leitura do que foi levado, entendeu? Muito louco isso. Muito louco. Agora, eu vou só retornar para um ponto, até para uma curiosidade. Como é que está esse mercado aí da animação? Os jogos eles realmente ajudaram nesse mercado da animação? Ou na verdade, prejudicaram? Como é que está esse mercado hoje? Na verdade, assim, eu acho que seria uma ingratidão não reconhecer o quanto os jogos ajudam, ainda que pareçam mercados separados.
Mas eu acho que assim, tudo se fortaleceu nesse universo geek, né? Então, o cara que joga, que tem ali um personagem que virou uma animação, tudo isso se une. O exemplo mais comercial que a gente tem é a Comic Con, né? Um reduto de pessoas com interesses afins, e muito mais, acho que com uma desmarginalização de caras como você, eu que, puta, a gente curte, quer ter o boneco e não quer ser tido como um cara infantil, e ele deixa de ser um boneco para ser um action figure, e você vai tendo... acho que isso é importante. E os jogos, cara, acho que eles foram fundamentais para isso, tá? Dizer que a animação caminha só com jogos, não. Nós estamos extremamente desprendidos, acho que, esse universo. Mas é o que eu te falei, acho que onde a gente tem muito espaço hoje, a publicidade tem usado bastante, os jogos têm usado bastante, e o mercado mesmo, você começa a ver o financiamento próprio, né? Você pega os cartazes da vida aí, tá para sair uma animação que, inclusive, eu estou apoiando, do folclore brasileiro. Cara, é incrível. E vai sair assim, vai sair no financiamento coletivo, né? Aliás, nisso faz o quê? 2 dias? Ou foi sábado? Foi dia do Saci? Alguma coisa assim? Na verdade, sábado, dia 31, foi o Halloween, né? E conjuntamente com essa data, fala-se da data do Saci, né? Que é um Halloween brasileiro, que, na verdade, alguns artistas fizeram umas artes muito, muito bacanas, que colocaram, né, a abóbora e o Saci sentado em cima. Não precisa confrontar, né? A questão não é se há cultura... Quem é melhor. Exato. Cara, o nosso folclore é incrível, incrível. O professor de modelagem está fazendo uma pinguari, aquele bicho que tem a boca na barriga. Pô, é incrível. Ele é um Hulk Mapinguari, praticamente, sabe, cara? Incrível, incrível. Depois eu te mostro. E então, assim, a gente tem margem para um monte de coisa. Mas se você pega também toda essa nossa diversidade cultural, que é uma miscelânea, principalmente Europa, indígena e África, você vai achar traços, cara. Não adianta. Todo mundo bebe de tudo. Sim. Então, eu acho que, assim, essa mistura é incrível, cara. Eu acho que é a parte legal. E você é muito apaixonado pela cultura brasileira nesses folclores, né? Você cara, eu curto. Sempre cita. Eu curto. Né? Assim, normalmente, tô falando, né? Então, é que só para completar, desculpa. Mas é engraçado porque a gente tá tanto bebendo de tantas coisas, por exemplo, que estão sendo bem feitas, do folclore, principalmente nórdico, começou a explodir pra caramba, né? Você tem os Vikings aí, que são uma série boa pra caramba, você tem toda essa coisa que tá vindo, essa nota. Por que nunca teve uma da brasileira? E, na verdade, a única que teve alguma coisa que ganhou foi o Monteiro Lobato, né? De grande magnitude. Então, eu acho que, assim, tem uma falha, putz, é delicado o que eu vou falar, mas tem uma falha nossa que a gente vem corrigindo. Tá? Isso serve para tudo. Por que o bendito do Velociraptor fez tanto sucesso em Parque dos Dinossauros? Um dinossauro que é do tamanho de uma galinha. Sim. Porque os caras foram lá e fizeram uma releitura e puseram ele, modificado, o filme conta isso, para ficar com 2,20 m de tamanho. Aí ele ficou assustador. Mesma coisa, cara, você imagina você pegar um galo de briga e fazer ele com 1,50 m. Né? Você pegar um papagaio que é simpático e fizer com 2 metros, o louro vai falar, louro quer biscoito agora, né? Porque, pô, puta bicho assustador, né? E acho que a gente sempre falou do Saci. O Saci contado pelo pequeno conterrâneo, daquela historinha que veio o Sacizinho com um fumo em corda, meio preguiçoso até. Sim. Cara, conta uma história do Saci, como as releituras que a gente fez um desafio, né, que o pessoal tinha que fazer um Saci cyberpunk, né? O outro fez um Saci que ele tinha aqui, assim, uma tira
com vários fumos, e cada fumo tinha um poder diferente. Caramba. Cara, ele vai ficando interessante. Você não queria saber o resto dessa história? Eu queria, entendeu? Acho que essa é a sacada. A gente ficou insistindo, e acho valioso, né, que assim, manter a cultura, legal, e fazer releituras dessa cultura. Branca de Neve não é Branca de Neve que a gente conhece. Os irmãos Grimm eram bizarros, cara. Para pensar. Então, é isso, traz e modifica. Você pega um Viking. Viking, se você olhar sobre alguns aspectos, ele não é o que a gente conhece. Aliás, nem aquele chapéu de chifre ele tinha, né, a maioria deles. Mas aquilo vende melhor, aquilo cria uma imagem interessante, aquilo faz deles... Vamos reler, vamos reeditar. Nós não essa é a sacada, não estamos fazendo documentário, cara. Documentário é uma coisa. Fazer o universo da criação é outra coisa. Então, quando você começa a contar outras histórias usando isso de uma outra maneira, fica interessante. O cara quer saber, e ele não quer saber se chama Saci. Ele quer saber que existe um personagem, cara. E o personagem é encantador e ele se interessa por ele. Não é pagar pau para americano, é pagar pau para uma obra legal, entendeu? E é interessante isso que está dizendo, porque, assim, a animação ela tem um campo grande que não é só o desenho ou a modelagem ou a animação, mas você tem também a questão do enredo, da estrutura, tem tudo isso, e isso faz parte da animação, né? Então, se você parar para pensar, tirando alguns grandes estúdios, o desenho não é o mais importante. Tá. A história que ele conta e a emoção que ele passa é a sacada. Quando você pega uma imagem icônica, por exemplo, aquela do Pequeno Príncipe, da cobra que engoliu o elefante. É tosco, grosseiro, bobo. Mas tem uma poética naquilo, cara, que dá conta. Essa é a grande sacada. Então, a animação tem total fundamento. O projeto é importante. Que história ele conta? Qual é o roteiro? Um bom storyboard feito, sabe? Uma boa trilha feita. E, cara, isso faz com que dê certo. Pega o Menino e o Mundo. Se você pensar em desenho, ele é legal. Mas não mais do que legal. Agora, você pega ele no contexto de obra, puta, fabuloso. Sim. Então, essa é a grande sacada. Você pegar estilos, traços, mas conseguir contar boas histórias. Porque tem muita gente muito boa em desenho, cara. Tem uns caras que são legal, cara. Você consegue... puta, fabuloso. As coisas que você vê, assim, literalmente você chora, mareja o olho de você se emocionar de olhar uma coisa daquela. E aí, por que isso não caminha, não prospera? Porque não tem um projeto, porque tem só o olhar artístico, né? E aí o cara é incrível com aquilo guardado na casa dele ou vendendo um print aqui, um ali. Ele não ganha a visibilidade que ele merece. Então, isso tem que virar um projeto e isso tem que transmitir, né, uma emoção. Então, a imagem é uma coisa, a imagem sequenciada contando uma história é outra coisa. Então, por isso que a gente tem, assim, uma carga enorme de roteiro no curso. Eu odeio roteiro, problema teu. Se você não conta história, você não tem animação. Eu faço a melhor bolinha pingando. Incrível. Você vai trabalhar num estúdio, beleza, mas qual é a história, qual é a emoção, né? E aí, cara, aí cada um vai caminhar para onde o faz mais feliz, né? Acho que esse é o grande objetivo, né? Mas eu acho legal colocar isso, né? Para tirar um pouco dessa questão que aconteceu. Aconteceu no design, agora acontece menos. Agora eu tô falando do curso em si, né? De design, que era, eu sei desenhar, então eu vou fazer design. A gente fala, não, cara, às vezes você tem que saber ou storytelling, às vezes você tem que saber pesquisar muito bem, você tem que saber interpretar ou gerenciar. Então, quer dizer, ser design não é desenhar, ser design é saber projetar. Então, ser um animador, um ilustrador, nesse mundo da animação, é muito mais que simplesmente você saber animar muito bem, né? Exato, tem cara que vai entrar em direção de arte, tem cara que vai entrar em sonoplastia, tem cara que vai entrar em roteiro, você tem campo para tudo, né? Tirando as produções mais caseiras, ninguém faz tudo. Você tem que ter, e aí entra uma questão muito importante, que vem da ciência humana, né? Compor uma boa equipe é importante.
entender que você precisa de outros braços e outras mentes é importante. Colaboração. Cara, não tem como, hein? Senão você entra numa pegada que nem o Anelio Latini, com Sinfonia da Amazônia, foi o primeiro longa brasileiro. Ele fez 500 mil desenhos sozinho. Eu lembro disso. Legal, e morreu. E aí, né? A questão não é essa, puta, um trabalho de Hércules, mas quantas vezes ele vai poder fazer isso? Ainda que tenha feito, puta, assim, eu sou fãzaço da obra, eu tenho como obrigação de citá-la em todas as aulas que eu tiver possibilidade, mas e na prática, né? Beleza, deu certo, e o próximo, né? E a escala, e o volume, né? Então, assim, Exército de um Homem Só, cara, é música dos anos 80, sabe? E não precisa, né, cara? Não precisa, tem muita gente boa, cara. Você aprende muito fazendo com outros. Né? Exato, pô. E assim, tem gente muito boa. Tem um aluno nosso, cara. Ele tem acho que um cara que tá na Suécia, na Holanda, não sei, um desses países. Faz umas animações demoradas, assim, ele faz umas e aí puta, esse aluno começou a buscar um estilo próximo. Cara, os haters começaram a destruir ele, que ele tava imitando o cara. O cara lá viu o trabalho dele e falou, meu, faz comigo. Estão produzindo juntos, cara. Já produziram o primeiro, estão fazendo o segundo. Quer dizer, o cara tem a cabeça do animador, o cara tem a cabeça do artista. Sim. Ele faz, é bom, juntos a gente faz mais e melhor, por que não? Por que não? Exato. Então, assim, os fãs dele estavam destruindo nos comentários. Aí ele falou, não, bobagem de vocês, vem cá, vem comigo, sabe? Porra, é um negócio legal, cara, sabe? Que essa questão da polarização é ruim, né, cara? Não, e não adianta, cara, diversidade, quanto mais diverso for, mais interessante, mais rico, mais sustentável, mais tudo, cara, não tem como. Diversidade acho que é a sacada. Bom, e muita gente, sei lá, a impressão minha, muita gente acaba indo realmente para fora, porque eu vejo vários desenhistas de quadrinhos, o pessoal que trabalha na Pixar, na Disney, que muita gente que saiu do Brasil e foi para lá, cara. Por que isso? Então, só cara... tem o Maurício de Souza forte aqui, né? A gente tem... Não, tem uns estúdios bons, tem uma galera marcando presença já, que ainda leva um tempo de maturação. Mas acho que a grande resposta disso, cara, é grana, é reconhecimento. Tem dois grandes motes, né? Eu acho que um deles é o sonho. Imagina, trabalhar para Disney, né? Isso enche o olho de quem assistiu Disney a vida inteira. Sim. Agora, você imagina que se você consegue aqui fazer bons trabalhos, sendo bem remunerado, tendo uma vida próspera, saudável, o interesse de você sair fora é menor. A questão é que ainda a gente tem um país, isso não é para animação, a gente ainda tem um país que paga mal. Paga mal, paga errado, é instável. Então, essa galera vai buscar qualidade de vida, cara. E tem uma galera que vai para fora e volta, né? A gente fizemos um curso de animação e volta porque não se adaptou. Tem um que foi, cara, não me adaptei à comida, não consigo, né? O outro, comida, família, contato social, né? Então, são questões, mas em geral, é a mesma coisa que jogador de futebol, né? É a mesma coisa que executivo, porque os grandes executivos acabam, muitos deles fazendo uma carreira, uma experiência fora, porque eles vão para onde o vento está soprando forte, né? Alguns poucos ficam. O Oscar Schmidt, ele foi convidado na época para a NBA, né? Não sei se você sabe dessa história. Sabia. E ele não foi porque ele teria que renunciar à cidadania brasileira. Então, assim, ele teria prosperado muito mais lá, provavelmente. Mas ele teria que abrir mão de um valor pessoal que para ele não valia a pena. Acho que essa é a discussão, né? Agora, quando você pega esse público mais jovem também, cara, eles estão muito mais desapegados que a gente.
a velocidade deles e a dimensão de fronteira deles é muito diferente, cara. Sim, é verdade. Na verdade, não tem fronteira, né? Porque esse cara tá Não. aqui hoje tendo um papo com um cara em Amsterdã, e se ele tiver o recurso, não é nem grana, se ele tiver o recurso, passagem para ir, ele vai lá e passa lá uns 15 dias, 20 e volta, né? Imagina, a gente não mudava de faculdade porque tinha medo de fazer transferência. É verdade, é verdade, é verdade. Começar uma faculdade e falar, não, agora tem que terminar essa, depois eu vejo o que eu faço. É verdade. Valeu, cara, brigadão, muito bom. E, cara, é isso aí, brigadão mesmo, viu? Tamo junto, valeu. Deixa Abração. algum recado final aí pro pessoal. Cara, acho que Senac. Não, relaxa. Acho que a grande sacada, né, é você pegar a essência da palavra, né, animar, dar vida, né, cara, e acho que é isso, né, a animação, ela dá vida a projetos, não é nem a um personagem, ela dá vida ao que você sonhou, que você idealizou, e pode ser uma contação de histórias só de áudio, pode ser uma história sem áudio, pode ser qualquer coisa. Então acho que se reanimar é trazer de volta a vida, ou animar é dar a vida, e acho que essa é o grande objetivo. Toda vez que você tocar numa animação, que você for fazer alguma coisa, você tem que fazer nesse propósito.